Estamos prontos? Deixa eu só confirmar. Sim, estamos prontos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu amigo dentista, minha amiga dentista, a primeira aula da semana Viver de Resina. Eu espero que você esteja me ouvindo bem. Me fala aí se a conexão tá boa, se você está me vendo bem, se está me ouvindo bem, se está conseguindo escutar também, né? Nessa aula, porque a gente está aqui fazendo o início desse bate-papo. E já me fala também nos comentários de onde que você está me assistindo, qual a cidade que você mora, qual a cidade que você trabalha. Hoje eu não vou perguntar se tem velhaco ou novato aqui, porque hoje eu acredito que tem muita gente nova assistindo essa aula, a primeira aula da Semana Viver de Resina. Eu vou me apresentar rapidinho, eu sou Rafael Pascotto, sou dentista há mais de 10 anos, e há praticamente um pouco mais de 5 anos eu faço lentes em resinas todos os dias. Em média, 40 lentes por semana. Tem semana que eu faço 60 lentes, tem semanas que eu faço 50, 40, 30 lentes, uma média de 40 lentes em resinas todos os dias. E o intuito dessa semana aqui, ó, desse evento, dessas aulas, é te ensinar a se tornar um especialista, a ser referência e a viver de resina também. Se é a primeira aula que você está assistindo minha, provavelmente você ainda não sabe, mas as minhas aulas contêm prática, contêm imagens ou vídeos, contém bloco de notas. Então, eu sempre faço anotação. Já quero colocar aqui meu bloco de notas, para você entender. E eu vou fazer aqui algumas anotações já, para que você comece a familiarizar com a minha forma de ensino, tá? Então, vamos lá. Hoje, na aula de hoje, na aula 1, eu quero te ensinar os erros que te impedem de fazer lentes em resinas com naturalidade. Mas o projeto geral dessa semana, da Semana Verde Resina, é te ensinar no total, ser especialista, ser uma referência e viver de resina. É isso que eu quero te ensinar. Essa é a minha missão, é fazer você se apaixonar por isso, se apaixonar por esse material, por esse procedimento. E na aula de hoje eu vou te mostrar os erros que você iria cometer, ou que você iria fazer, ou que você comete e que vai deixar de cometer no próximo caso, a partir do que eu vou te ensinar hoje, tá bom? Bom, vamos colocar algumas regras aqui para a gente começar rapidinho a nossa aula. Primeira regra, eu vou pedir para você sair do ambiente barulhento que talvez você possa estar. Talvez você esteja assistindo essa aula de frente para a TV, com alguém perto conversando, às vezes com algum familiar, filho, marido, esposa, irmão, pai, mãe. Às vezes você esteja num ambiente um pouco mais barulhento, contaminado. Eu quero que você vá para um ambiente mais privativo. Se precisar, coloca um fone de ouvido. Se precisar, joga essa aula na televisão, assista com o melhor intuito de aprendizado para que vocês tenham o resultado final, para que você consiga assimilar todas as informações, porque eu vou falar muita coisa hoje aqui e a intenção também é demonstrar na prática muita coisa bacana, muito conteúdo, tá? Bom, vamos lá então para a nossa parte que interessa. Vou tirar aqui e vou te apresentar também os meus slides. Além dos slides, vou tentar jogar na tela, na sua tela, algo ao vivo. Vou desenhar aqui um erro ao vivo para você. Essa é a intenção. Se toda a minha parafernália aqui funcionar bem, essa é a intenção. Estou um pouco rouco, a minha aguinha está aqui já. Estou um pouco rouco, porque aqui na minha cidade, na minha terra, tá um pouco seco o clima. E por conta disso, eu fiz uma maratona de aulas aqui nas últimas semanas e por conta disso eu estou um pouco rouco. Mas isso não vai atrapalhar a minha entrega e espero que não atrapalhe também o teu conhecimento, a tua absorção, tá bom? Então vamos lá, vamos compartilhar aqui a tela para você da Semana Viver de Resina. Eu sou o Rafael, já te expliquei, e a intenção aqui é fazer você realmente sair um especialista, ou seja, resolver qualquer caso complexo que apareça para você com lentes em resinas, desde que esse caso complexo
seja possível ser reabilitado esteticamente, funcionalmente com esse material, com as resinas estéticas. Quero te ensinar a ser referência também. Ser referência é basicamente as pessoas te admirarem, as pessoas à sua volta, as pessoas confiarem no teu trabalho, realmente saberem que você é um bom dentista, um dentista que trabalha bem e que faz a diferença na vida dos pacientes. E eu quero te ensinar a viver de resina. Vou te dar um exemplo. Eu, Rafael, faturo mensalmente mais de 100 mil reais por mês, fazendo um caso de lente em resina por dia. Eu tenho uma média de 40 lentes de resina por semana. Tem semana que eu faço 60 lentes, tem semanas que eu faço 30 lentes, tem semanas que eu faço 40 lentes. Então, toda semana eu faço 40 lentes em média e faturo mais de 100 mil reais por mês com lentes em resinas. A intenção aqui é fazer você viver de resina também. Como assim? Supondo que você mora em uma cidade de 10 mil habitantes e você acredite que para você viver bem naquela cidade, ficar confortável, você precisa faturar 20 mil reais por mês. Eu quero te apresentar um projeto onde você pode sim, através de técnicas de captação, através de recorrência, através de atendimento com experiência, faturar 20 mil reais todos os meses, mesmo morando numa cidade pequena, que possa fornecer 10, 5, 7 pacientes de resina por mês, vai te levar a 20 mil reais por mês. Não, Rafael, a minha intenção é faturar 60 mil reais todos os meses somente com resina, 50 mil somente com resina. Você pode chegar lá. Se você seguir o passo a passo que eu vou te ensinar dentro dessa jornada, aqui da Semana Verde Resina, você pode chegar lá. E eu quero fazer você reproduzir sorrisos maravilhosos como esse. Todos esses dentes que você está vendo aqui foram feitos por mim. Dentes mais clareados, dentes mais naturalizados, dentes mais harmônicos, dentes com formato ok, dentes com proporção, dentes com estratificação. Você vai ver tudo isso com o passar dos dias na aula 1, 2 e 3, e inclusive vai ter muita prática para você aprender, tá bom? Então, isso é um sorriso bonito. O que você está vendo aqui são sorrisos muito bonitos. Mas será que você pode estar pensando, será que a odontologia estética não está saturada? Será que o Brasil não está com um dentista demais fazendo lentes em resinas? Eu tenho certeza que isso já passou pela tua cabeça. Talvez você tenha pensado já, nossa, eu tô chegando tarde. As lentes em resina já tem todo dentista. A cada esquina que eu vou tem um dentista que faz resinas. Eu estou chegando tarde. Não, você não está chegando tarde. Isso eu te garanto. Pode ser que quem pensa que o mercado é saturado tem um pouco de razão. Eu acredito que aqueles dentistas que fazem resinas de qualquer jeito, sem capricho, sem força de vontade de mudar literalmente a vida da pessoa, pensando só no ganho financeiro, no dinheiro que vai levar no bolso no final do dia, esse dentista eu vou chamar ele de faceteiro. O faceteiro está com os dias contados. Mas o resineiro de coração, que é eu sou um resineiro, e eu quero que você seja um resineiro mesmo, também, mesmo que você nunca tenha feito uma lente em resinas antes, eu quero que você tenha a percepção que o mercado está bombando, está superaquecido, e esse mercado está movimentando bilhões todos os anos. Só que, para aqueles dentistas, ou para aquele dentista faceteiro que reproduz casos nesse formato aqui, esse tipo de dente que não tem harmonia, não tem padronização, não tem cor, não tem estratificação, não tem muito brilho, não tem um bom acabamento, não tem uma boa anatomia, esse tipo de dentista, que é o faceteiro, ele está com os dias contados. E isso é entregar um dente bonito. Isso é entregar um dente feio. Isso é entregar um sorriso que não agrega, que não agrada. Pô, Rafael, você pode estar pensando assim, mas eu estou começando agora, eu já fiz casos parecidos com esse. Nossa, Rafael, mas será que eu vou conseguir desenhar dentes bonitos desde o primeiro momento, desde o primeiro caso? Provavelmente não. Provavelmente você vai ter uma dificuldade inicial. E se você está imprimindo ou entregando resultados parecidos, calma. O resineiro e o faceteiro, a diferença é que o resineiro tem a força de vontade de fazer algo melhor sempre. O faceteiro só está pensando no ganho financeiro e em enganar os pacientes.
Mesmo que você não entregue um resultado incrível ainda, eu tô aqui para te ajudar a chegar lá. E eu já te considero um resineiro. Para mim, você já é um resineiro, mesmo ainda não conseguindo entregar resultados maravilhosos, satisfatórios. A diferença disso aqui, ó, desses resultados, para um resultado harmônico dessa menina aqui, ó, que tá até um pouco mais branco o sorriso dela e o rosto dela também, mas é um sorriso bonito, harmônico. Do lado onde você tá vendo o sorriso do rapaz, um sorriso muito branco. Mas está vestibularizado, não tem uma harmonia, não tem certificação, não tem brilho. A proporção e o posicionamento do dente, da lente em resina, está errado. E se você não entender isso, alguns desses erros, eu vou te explicar o que são todos esses erros, eu vou te explicar hoje. E se você não entender isso, você vai pecar sempre. E eu quero que a partir do próximo caso, a próxima lente que você for executar, que você for entregar para o seu paciente, eu quero que você não erre mais, não cometa esses erros que eu vou te explicar hoje. E a partir disso, você vai ter resultados incríveis. Então, todos esses casos que você está vendo aqui, ó, dentes amarelados, dente escurecido, e talvez você já tenha visto algum desses casos dentro das minhas aulas que eu dei, você já percebeu que todos esses casos eu resolvi com lentes em resinas. Eu garanto para você que você pode ter capacidade para resolver casos complexos com lentes em resinas. Eu quero te ensinar a chegar nesse tipo de resultado. Eu quero te ensinar a chegar a resultados incríveis, maravilhosos, que você não teria capacidade se você não tivesse investindo em você tempo, recurso, se você não estivesse fazendo a Semana Viver de Resina. Então, por isso que é importante você assistir a aula 1, que é hoje, a aula 2 e a aula 3. Para que você não erre mais, para que você acerte, para que você saiba o caminho para se tornar um especialista em referência e viver de resina, assim como eu, e outras dezenas, que são centenas de dentistas que eu ajudo diariamente. Então, o que eu vou te ensinar nessa semana? Os 3 fundamentos para você fazer lentes que não amarelam, não quebram facilmente, não perdem o brilho, que tem naturalidade e que tem principalmente harmonia. Eu quero que você saia daqui hoje, ou até ao final dessa sequência de aulas, sabendo executar, entregar lentes em resinas que não quebram, não amarelam, não perdem o brilho, que mantêm a naturalidade e que entregam, reproduzem uma harmonia para os seus pacientes. E quando eu falo de harmonia, naturalidade, eu não estou falando só de cor, não estou falando só de formato, não estou falando se está ou não estratificado. Eu vou explicar o que é o conceito de harmonia mais à frente. E você pode estar pensando que para fazer lente em resina você precisa ter talento, né? Você precisa ter uma mão divina abençoando. Claro que eu acredito né, em Deus e eu acredito que você tem que se dedicar, mas você não precisa ter uma mão abençoada, ter um talento surreal, ser algo diferente. Não. Isso aqui, técnica de lente resina, é replicável. O que eu consigo entregar para os meus pacientes, você também pode conseguir. Depende muito mais da metodologia que você aplica, o passo a passo que você executa para chegar lá, do que uma facilidade, uma divindade, um dom, um talento especial. Eu não tenho talento nenhum, e eu vou te provar que dominar a técnica é muito mais importante. Você não precisa de muito talento. Você precisa disso, de dominar a técnica, um passo a passo. Dominar a técnica freehands, que é a minha técnica. Freehands quer dizer que é mãos livres, tá? Uma técnica executada às mãos livres. Pode ser de forma direta ou indireta, dentro ou fora da boca, onde você já faz a lente em resina dentro ou você cimenta fora da boca. Vai depender de você a forma de execução. E eu vou te provar agora que você não precisa de uma técnica mirabolante. Você não precisa ter um talento mirabolante. Você precisa ter uma técnica simplificada que vai te assessorar, te ajudar e fazer com que você entregue resultados incríveis, harmônicos. Para você ser um especialista, ser referência e viver de resina, assim como eu e outros dentistas que eu ajudo. Inclusive, os dentistas que eu ajudo, se liga só no que o Cássio vai falar para você. Presta muita atenção na história dele. Talvez você já conheça o Cássio, talvez não. Mas história, escuta o que ele vai te falar.
Popular. Atualmente eu trabalho para mim, Cássio Pereira, eu sou cirurgião dentista e atualmente eu trabalho aqui em Quirinópolis, Goiás. Eu me formei há 7 anos atrás, trabalhei sempre em clínica popular. Atualmente eu trabalho para mim depois que eu iniciei o curso Freehands. A dor que eu enfrentava era mais por conta da remuneração. Apesar de trabalhar bastante, né, muitas horas por dia, de exercer um bom trabalho, né, boas entregas de resultados, eu não me sentia muito bem remunerado pela quantidade de horas e por aquilo que eu entregava. Essa era a minha maior dor. Depois de você estudar tanto tempo, de investir tanto tempo e dinheiro também na sua formação, ou às vezes na sua pós-graduação, você se vê trabalhando muito, fazendo muita coisa, e aquilo não te dá um retorno financeiro, então você começa a pensar sobre a sua escolha até da profissão, se realmente você escolheu a profissão certa, né? Você se sente frustrado por não conseguir conquistar os objetivos que você quer, comprar as coisas que você quer. Então, assim, a palavra mesmo assim que eu me sentia mais era frustrado por não conseguir alcançar meus objetivos, minhas metas. Eu sentia que estava muito distante de conquistar as coisas assim que financeiramente eu queria. Olha, hoje eu faturo tranquilamente mais que R$ 50.000 trabalhando apenas com resinas, apenas casas de resinas, que são o meu carro-chefe hoje. Eu praticamente abandonei as outras especialidades, né, os outros trabalhos, pego alguns, mas 99% da minha renda hoje são lentes em resina, é o meu foco principal. E tem mês aí que a gente bate 50 mil aí lá pelo dia 19, 20 do mês. E eu saí de um faturamento aí de uma clínica popular que eu recebi em média 4 ou 5 mil reais para um faturamento aí de 50. E às vezes eu nem atendo um paciente por dia, às vezes eu trabalho menos e consigo ter esse faturamento. Trabalho numa clínica pequena, tenho apenas uma sala, né? Não tenho, por exemplo, a melhor cadeira do mercado e faturo tranquilamente esse valor. Graças a Deus. Hoje as pessoas me enxergam totalmente diferente, eles enxergam um valor no trabalho que eu executo, né? As pessoas valorizam o que eu faço, as pessoas saem satisfeitas, que eu consegui me identificar um valor em mim e no meu trabalho. A gente se torna uma referência, né? A gente tem mais liberdade, né, para fazer escolhas, a gente tem liberdade para aproveitar o tempo com a nossa família, né? Tem toda essa questão também social além do profissional, né? Então hoje eu me sinto realizado porque eu faço o que eu amo, tenho valor naquilo e também tenho uma liberdade de tempo, de, enfim, é libertador. Viu aí a história do Castro? Ele trabalhou em clínica popular, ganhava entre 3 e 4 mil reais por mês. E depois que ele descobriu as lentes em resinas, descobriu a metodologia Freehands, ele passou a faturar bem. Ele fatura 50 mil reais por mês com lentes em resinas. Somente com lentes em resinas. Ele vive de resina, ele já é um especialista, ele é uma referência na cidade dele. Só que às vezes está achando que é só o Cássio, né? Mas deixa eu te mostrar a história desse rapaz aqui, ó, do Funstan. O Funstan é um dentista que, diferente do Cássio, ele foi descobrir a resina assim que ele saiu da faculdade. Então, ele já saiu da faculdade e já começou a fazer lentes em resinas. Já o Cássio demorou 3, 4 anos, depois de formado, para começar a fazer resinas. Então, talvez você tenha acabado de formar, esteja finalizando a sua faculdade, e quer entrar nesse mundo, essa é a sua hora. Mas talvez você que está me assistindo já tenha 10, 15, 20 anos de profissão e quer entrar num mundo novo, quer se redescobrir dentro da odontologia. E isso é importante. A resina vai servir tanto para quem acabou de formar, quanto para aquele dentista que já tem 20 anos de profissão. Se liga só na história do Funstan. Sou aqui da cidade. Meu nome é Fans Taniaro, sou aqui da cidade de Trindade, Goiás, e minha profissão é cirurgião dentista. Vai fazer 4 anos que eu me formei. Trabalhei na prefeitura durante média de 6 meses e fiz o curso do Dr. Rafael Pachotto. E para mim a carreira foi um divisor de águas, né? Porque assim, quem recém-formado, menos de um ano de profissão, com pouca experiência, já tinha um consultório praticamente assim que dependia só da resina e assim dando faturamento que dentista que às vezes com 10 anos de profissão não tinha, né? Ou seja, foi a partir daí
das lentes em resina que eu comecei realmente a ganhar dinheiro na odontologia. E hoje eu consigo faturar média de 50K tranquilamente por mês, só com as facetas em resinas. Antes do curso com o Rafael, eu via já a odontologia como a principal, vamos supor assim, fonte, né? Mas assim, eu não via a odontologia como, vamos supor assim, uma coisa que eu ia ter uma alta remuneração. A gente ia conseguir aos poucos, né? O divisor de águas da minha vida profissional da odontologia foi a partir do curso que eu fiz com o Rafael Pachotto, Freehands. A partir daí que eu consegui ver na odontologia que o faturamento podia ser bem além do que a gente espera quando recém-formado, né? Que a gente espera até de colegas, professores, assim, faturamento de 3 a 5 mil, 8 mil, se você tiver sorte, né? E assim, com as lentes em resina foi uma coisa assim muito, muito rápida, entendeu? Porque assim, eu não tinha nem consultório próprio. Eu aluguei um consultório no começo, larguei o antigo emprego para dedicar às lentes em resina. Eu deixei de trabalhar para os outros para viver somente do meu trabalho. Não dependo hoje mais nem de laboratório, não dependo de outras clínicas, não dependo de... Olha isso. Constant, ele largou o que ele fazia, não depende mais de ninguém, de laboratório, de clínica, não depende mais de emprego para ele mesmo fazer o trabalho dele, no consultório dele. Não dependo de trabalhar para os outros, né? A gente consegue ir andando com as próprias pernas. Só com lentes em resina, eu já cheguei a faturar até mais de 50 mil reais por mês. Eu consigo fazer até 20 lentes por dia, né? 2 pacientes ou um paciente com superior e inferior. E assim, é um trabalho super tranquilo de fazer. Eu acho prazeroso. É quase uma terapia para mim, né? Você colocar um paciente por dia cobrando barato, que eu acho hoje, R$ 2.500, por semana você consegue fazer facilmente R$ 10.000. Você trabalhar o mês inteiro, você vai fazer 40, 50 mil fácil. E assim, chegou a época de eu ter 3 pacientes por dia de resina, entendeu? Fora que... Esse gosta de dinheiro, hein? 3 pacientes por dia de resina. Eu faço um paciente por dia, o Rafael, né? Então, assim, você pode também, às vezes, trabalhar um pouco mais para aumentar mais a tua renda. Supondo que você cobre R$ 3.000, num caso, 3 casos por dia dá R$ 9.000 em um dia. Coisa que dentista que demora 3, 4 meses para ganhar esse valor. O paciente que vem da resina, ele não só faz a resina, ele tem um procedimento antes para a gente fazer, gira uma limpeza, às vezes tem que fazer um clareamento inferior, um clareamento antes das resinas, do paciente que é um tom mais branco, né? Eu me sinto hoje em dia já realizado, né? Porque um dentista recém-formado, 6 meses atuando, sem experiência alguma, já fazer o curso com ele e a partir daí já começar a trabalhar numa área de estética, numa área que assim é bastante remunerada, é sensacional, né? Você sai ali de uma coisa que vamos supor, estagnada com uma coisa que não tem limite, que depende só de você para conquistar, né? Exatamente. Agora eu quero que você preste muita atenção no resultado que a doutora Maíra teve. Ela nunca tinha feito lentes em resinas e ela teve um resultado muito, muito top no primeiro mês e depois só foi crescendo o resultado dela. Se liga aí, olha, presta muita atenção, hein? Meu nome é Maíra Roberta de Limas, eu sou de Brusque, Santa Catarina. Eu sou formada há 18 anos. A minha principal especialidade é a endodontia. Sempre gostei muito de trabalhar nessa área da estética, né? Mas não tinha segurança, então não fazia. Ficava mais na área da endodontia mesmo. Eu me sentia como se eu estivesse fracassando na minha profissão, né? Porque eu trabalhava e não tinha retorno financeiro, né? Para suprir as necessidades que eu tinha, até do próprio consultório, de material, de secretária e tudo mais, né? Antes do freehands, a única coisa que eu fazia eram restaurações comuns, classe 1, classe 2, né? Dente quebrado, mas facetas, lentes em contatos, essa parte de estética nunca fiz. Hoje está sendo maravilhoso, assim, eu já estou conseguindo trabalhar, estou conseguindo muitos pacientes.
A minha cidade aqui é uma cidade muito pequena e só no boca a boca eu já estou tendo um retorno muito grande, assim. O meu preço inicial é de 600. E daí vai dar negociação com o paciente ali, né? Mas fica em torno dessa média de 500 a 600 por dente. Comecei o curso, meu faturamento está em torno aí de uns 50 mil. Um faturamento que eu já não tinha há muito tempo só na endodontia e na clínica geral, né? E já consegui adquirir um foto Valo que eu não tinha, eu tinha um foto bem simplesinho, todo o material ali, já estou conseguindo sustentar a clínica, no que antes eu tinha bastante dificuldade de manter financeiramente, já estou conseguindo me virar financeiramente, já estou conseguindo colocar tudo no eixo, assim. Eu não tinha muito reconhecimento, eu já consigo sentir o reconhecimento quando um paciente indica para o outro, eu noto que o reconhecimento é muito maior, assim. Olha, o meu faturamento antes do freehand girava em torno de uns 8 a 10 mil, quem sabe no máximo. Hoje em dia, o meu faturamento já está em torno de uns 30 mil. Esse faturamento ele tem aumentado em torno de 2 meses que eu estou fazendo o curso do Dr. Rafa, o freehand, né? Eu estou muito feliz, assim, foi uma virada de chave muito grande na minha vida profissional e até na particular, porque tu vê aquele resultado ali, tu vê a satisfação dos pacientes, os comentários que os pacientes fazem para ti, e aquilo te enche de alegria, sabe? Tu fica com o coração cheio, assim, e tu quer sempre fazer mais e aprender mais, e tá sempre buscando aperfeiçoar mais para te ver mais resultados, né? E é muito bom, é muito bom. Eu estou muito feliz, agradeço ao Dr. Rafa, a toda a equipe de vocês, e me sinto privilegiada de ter encontrado vocês, né? Porque tem mudado a minha vida e acredito que daqui para frente cada vez mais, assim. Olha, o meu Nós que também ficamos muito felizes com o resultado da Mayra, porque no primeiro mês, depois dela aplicar a técnica freehand, ela já começou a ter resultados, faturou 30 mil, e o faturamento foi subindo, subindo até chegar aos 50 mil reais, somente com lentes em resinas. Isso é maravilhoso. Muito, muito, muito top. E, além desses dois, o Cássio do Fanson, eu quero te mostrar aqui, ó, dentistas que começaram a fazer o treinamento, começaram a entender sobre resina e já começaram a ter resultados muito rápidos, ó. A doutora Amanda conseguiu resolver esse caso muito complexo, fazendo lente em resina. A doutora Thalita, olha o caso que ela fez, o caso que ela entregou. Depois que ela entendeu sobre o freehand, a metodologia freehand, como é que se faz a lente em resinas com a minha metodologia. A doutora Carla Machado, entregando resultados incríveis também. Esses são meus alunos. Agora, olha só o doutor Fabiano. Essa imagem ficou um pouco pequena, mas eu quero deixar claro que o Fabiano, ele não é meu aluno. Ele somente assistiu às nossas aulas gratuitas, que a gente já deu aqui há 2 semanas atrás. E somente com as aulas, ele escreveu assim, ó, nessa segunda imagem. Eu fiz esse caso ontem, baseado apenas nas aulas que eu estou assistindo do Dr. Rafael. Já fiz alguns cursos de resinas, porém nunca consegui entregar algo assim. Então ele fala na outra imagem também, aqui, ó, que tem que agradecer ao Dr. Rafael por entregar tanto conteúdo, principalmente por não cobrar nada por isso. Ou seja, só com as aulas que os dentistas ou você assistiu anteriormente já teve resultado. Imagina com as aulas que eu vou dar essa semana. Imagina as aulas da Semana Viver de Resina. Você vai poder triplicar esses resultados. Quem não teve nenhum pode começar a ter agora. Quem já teve pode melhorar, intensificar e triplicar os resultados. E eu quero te compartilhar mais um print aqui, ó, onde essa doutora fala que esse foi o primeiro caso que eu fiz depois que comecei a seguir o Dr. Rafael. Eu não tinha nem comprado o curso ainda. Os meus casos mudaram da água para o vinho só de assistir às lives dele. Então, isso é resultado. E você, talvez já me conheça, mas não sabe como que eu descobri essa metodologia, como que eu criei a metodologia freehand. Eu prometo ser rápido, mas deixa eu te contar como é que eu cheguei até aqui. Bom, o ano era 2009 e eu estava no 3º ano do colegial. O mês era de junho
E então, não queria fazer nada da minha vida, não queria fazer faculdade, eu só queria saber de jogar bola. Faltando 6 meses para eu me formar no terceiro ano do colegial, meu pai chegou para mim e me disse assim: a gente estava almoçando numa chácara de um tio meu, e era o mês de julho, e ele, depois do almoço, puxou 2 cadeiras, levou lá para a área do fundo, onde não tinha ninguém, pegou 2 copos de suco de laranja, me chamou para lá, a gente sentou, eu e ele fez a seguinte pergunta: Rafael, meu filho, ó, faltam 6 meses para você se formar, e eu moro numa cidade pequena, morava numa cidade pequena. E ele me falou que faltava 6 meses para eu me formar no colegial e que eu precisava escolher um rumo da minha vida. E para despistar ele, para apenas dar uma resposta, eu falei para ele que eu queria fazer ou odontologia ou agronomia. Tudo a ver, né? Odontologia ou agronomia. Nossa, é muito, muito conexo as minhas opções. E ele, tudo bem, você pode escolher, você tem 6 meses para tomar sua decisão para que você vá para a faculdade. E aí, depois do almoço, a gente estava ali conversando, e o tio meu, o dono do chão da chácara, estava batendo uma cerca para um boi não passar de um lado para o outro. E meu pai me falou que era para eu ajudar meu tio a fazer aquele serviço, e eu falei que eu não ia, e meu pai falou: olha, chama o Rafael lá. E não que um agrônomo tenha que bater cerca, mas o hábito do agrônomo é olhar a terra, é mexer com o solo, é andar no sol, é esse tipo de situação. E depois que eu bati umas 2 vezes, né, fui fazer a cavada ali do solo para tirar a terra e colocar a estaca da cerca, eu percebi que eu não queria fazer agronomia. Então, por exclusão, eu decidi fazer odontologia. E aí fui fazer odontologia achando que ia ficar rico, que ia ganhar muito dinheiro, e apesar disso, não. Me formei no final de 2014, decidi abrir meu primeiro e único consultório. Decidi já entrar de cara no consultório. E aqui era eu e um sócio que eu tinha, um amigo que eu tinha na época, a gente entrou juntos nesse consultório. Peguei cerca de 60 mil reais, 65 mil reais emprestado no banco pelo nome dos meus pais, e peguei mais 15 mil reais com meu pai para montar um consultório. Compramos tudo usado, cadeira usada, armário usado, ar-condicionado usado, compressor usado, autoclave usada, tudo usado. E montamos lá em 2015 um consultório numa sobreloja em cima de uma farmácia na cidade de 100 mil habitantes chamada de Trindade. Trindade, em Goiás, talvez você conheça, talvez não. Uma cidade turística religiosa. Achando que ia ganhar muito dinheiro, achando que ia ficar rico com a profissão. Passaram-se 3 meses e a minha clínica tinha faturado 3 mil reais, ou seja, R$ 1.000 por mês. A minha rotina era ficar dormindo, como você está vendo aqui nessa imagem, e eu não sabia o que fazer. As contas começaram a apertar, eu pegava dinheiro emprestado com meu pai, com minha mãe, com todo mundo que eu sabia que eu confiava e que confiava em mim, pegava dinheiro emprestado, acabava que eu não conseguia devolver esse dinheiro, contas fixas vencendo, tinha funcionária, tinha compra de dental, tinha aluguel, tinha energia. Até que eu tive a brilhante ideia de ligar nas listas telefônicas. Naquela época ainda existia lista telefônica de papel. Talvez você é dessa época, talvez não. Eu comecei a ligar nas listas telefônicas e comecei a ofertar, me apresentar e ofertar o meu trabalho, fazer um trabalho de telemarketing. Até que essa senhora, a dona Maria, atendeu um telefone um dia, falou que queria trocar uma prótese e falou que não tinha dinheiro. Eu falei: não, pode vir, que a gente aceita, nós negocia. E ela pagou uma boa parte do tratamento em salgados e parcelou o restante em dezenas de prestações. Eu tinha muita vergonha, muito medo de vender, não conseguia fechar pacientes e comecei a atender plano odontológico até que eu literalmente sofri um processo de doença por vários e vários dias. Fiquei debilitado, fiquei mal, fiquei internado, decidi largar plano odontológico. Depois dos planos odontológicos, eu comecei a entender como funcionava o mundo da odontologia estética. E aí que as resinas surgiram na minha vida. Decidi entrar no mundo das resinas. Lá no final de 2019, segundo semestre de 2019, comecei a entrar no mundo das resinas e esse foi o primeiro caso que eu peguei para fazer. Comecei a falar de resina no meu Instagram. Uma antiga professora de infância minha viu, me mandou uma mensagem: você faz esse tratamento? Esse tratamento serve para quem? Para quando?
A filha dela ia fazer 18 anos, ia fazer uma festa de 18 anos e queria melhorar o sorriso. E lá vai eu. Nunca tinha feito um caso de lentes em resinas na minha vida. Falar que fazia, que era bom nisso, que era especialista nisso. Coisa que na época não era. Hoje eu sou. E eu quero te ensinar a ser também. Marquei no domingo a minha primeira paciente de 10 lentes em resinas. Fui lá fazer. Então passei das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite fazendo 10 lentes em resinas. No dia seguinte, eu acordei cerca de 5h40 para ir na academia. Não lembro como se fosse hoje. 5h40 para ir na academia, por volta de 6 horas da manhã, a mãe da minha paciente, minha professora de infância, mandou uma mensagem. Meu celular tocou, vi fotos e várias mensagens dela chegando. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E a mensagem era a seguinte: bom dia, Rafael, a Maria Beatriz acordou agora e as facetas estão caindo. Veja, os dentes todos na mão. Eu estou em Bom Jesus. Eu trabalhava na época em Trindade, uma cidade satélite de Goiânia, e essa minha professora morava em Bom Jesus de Goiás, uma cidade no interior do estado de Goiás. Estou em Bom Jesus. Veja se consegue atendê-la amanhã cedo, que eu dou um jeito e vou hoje à noite para Goiânia ainda. Ou seja, na segunda-feira ela mandou uma mensagem, queria que eu atendesse ela a filha dela na terça-feira. Pensa no choro que ela está aqui. Aguarde seu retorno. E você, dentista, o que você faria numa situação dessa? Você choraria também? Você devolveria o dinheiro? Pedir perdão? Ou você resolveria o problema? O que eu fiz? Falei que amanhã não podia, minha agenda estava cheia a semana inteira, e marquei ela para o domingo seguinte. Falei, calma que eu vou resolver, isso não vai acontecer mais. Então, passei a semana estudando, porque eu comecei a fazer a lente em resina sem método. Meio que Frankenstein, fazer de um jeito aqui, li uma coisa ali, vi um vídeo aqui, outra ali, ia fazendo. Não sabia que tem resina que tem resistência. Eu não sabia que tem resina que dá cor no dente. Eu não sabia que tem resina que é só para brilho. Eu não sabia que tem resina que dá polimento e tem resina que não dá. Eu não sabia o que era guia de desoclusão para proteger a lente em resina para ela não quebrar. Desculpa. Então, lá fui eu resolver o problema. A partir disso, eu comecei a fazer lentes em resinas, e hoje a minha lente em resina não quebra facilmente, não perde o brilho, não mancha, não amarela, tem harmonia e o paciente ama. E é isso que eu quero te entregar, é isso que eu quero te ensinar nessa aula de hoje. Como vai funcionar essa aula de hoje? Eu vou fazer uma análise de 5 casos para você entender o que traz a desarmonia para o sorriso do paciente e para você entender o que você não vai fazer para o sorriso ficar natural. Então, são os erros que você cometeu ou iria cometer a partir do próximo caso que agora você não vai cometer mais. É isso que eu quero te ensinar. Eu quero te ensinar aqui sobre esse caso, mas antes de falar desse caso, eu quero te explicar o meu conceito de harmonia. O meu conceito para que você tenha harmonia. E eu vou te explicar isso a partir de agora, tá bom? Existe um negócio, uma sigla, que eu chamo de CFC. Existe o UFC, né, que é aquela parada lá dos boxeadores lá, que fica batendo um no outro, e existe o CFC. Vou colocar desse jeito aqui, que é melhor para a gente assistir. O CFC é basicamente o conceito de harmonia para o Rafael. Então, o conceito de harmonia. Basicamente, C de contexto, o F de formato e o outro C de cor. Basicamente, para você ter uma harmonia, para você ter um dente bonito, você precisa seguir essa linha de raciocínio. CFC, que é o contexto, faltou um E aqui, né, pessoal? Contexto
o formato, deixa eu diminuir, tentar diminuir essa tela para ele ficar um pouco melhor aqui. O contexto, o formato e a cor dos dentes. No contexto tem 2 pilares, tá? Que os pilares são esses? É o PP, posicionamento. Opa. Posicionamento e a proporção. Calma que você vai entender, eu vou melhorar. Então, no contexto, basicamente isso. Posicionamento e proporção. No formato, eu tenho basicamente, dentro disso tem outros subnichos, tá? Mas eu vou falar aqui especificamente mais amplo, a anatomia. É onde que eu tenho que me preocupar. E na cor, basicamente também, o brilho e a cor em si, né? Mas e a estratificação. Estratificação. O que que significa isso? Vou colocar cor aqui também, porque é importante, né? Tem que ter cor na cor, né? O que que significa isso? Que se você dominar o conceito de harmonia, você vai entregar lentes em resinas que não quebram, que não mancham, que não perdem um brilho, que não amarelam nas regiões críticas e que tem a satisfação do seu paciente. Assim, você vai se tornar uma referência. Você vai estar bem posicionado, você vai começar a se tornar um especialista e também viver de lentes em resinas. Tá bom? Então, você precisa se preocupar nisso. E eu vou te mostrar aqui agora os 5 erros aqui dentro desse contexto, tá? Então, os 5 erros são esses, ó. Proporção e posicionamento, anatomia, tá? O brilho e a estratificação. Esses são os erros, 5 erros. Proporção, posicionamento, anatomia, brilho e a estratificação. Se você errar nesse sentido, matou o seu caso, tá bom? Então, vou voltar aqui, vou compartilhar outra tela, vou parar de compartilhar essa e vou compartilhar outra tela, só um minuto, porque eu preciso apresentar outra coisa aqui para você, que é aqui, ó. Quero te apresentar, basicamente, dentes que estão desarmônicos, né? Então, quero apresentar para você sorrisos que estão desarmônicos. Só um minuto que eu vou pegar aqui onde que eu preciso pegar. Só um minuto. Deixa eu ver se vai dar certo assim. Compartilhamento de tela aqui. Então, vamos lá. Vou trabalhar aqui. Bom, aqui você tem um sorriso que é a análise do caso 1. Dentro daquele princípio ó, de harmonia, onde eu tenho lá o C de contexto, eu quero analisar junto com você algumas coisas. Dentro de contexto, como é que está o posicionamento desses dentes e a proporção de resina sobre eles? Você acredita que os dentes estão harmônicos? Estão com um bom posicionamento? Os centrais estão ok, os laterais estão no tamanho ideal do lateral, os caninos também. Está bem posicionado? E a proporção? Será que a gente tem uma proporção correta de inserção de resina, quantidade de resina nesses dentes? E quando eu volto aqui, né, para o F de formato, como que está a anatomia dessas lentes? Como que tá? Tem formato triangular? Tá mais quadrado? Tá arredondado? Como é que estão as incisais? Reta, tem a meia incisal? Não tem? Como que tá? Você acha que tá harmônico? Tem proporção? E se a gente falar do último C, que é da cor, né? A cor tá branco demais. Mas tem brilho nesses dentes? Tá estratificado? Tá bonito? Você iria num dentista assim? Fazer suas lentes, caso você tenha vontade? Você acha que o dentista que faz esse trabalho tem confiança nos pacientes dele? Talvez o dentista seja um faceteiro, mas talvez ele seja um resineiro. Você nem sabe ainda, porque ele se desenvolveu. Talvez essa doutora que fez esse caso que se desenvolveu. Olha o caso 2. A gente tem aqui, basicamente, ó,
Se você analisar bem, um sorriso invertido. Olha como que tá esse sorriso e como ele sobe aqui, ó. Ó. E depois ele desce de novo. Não tem uma proporção. Lembra? O P do contexto, quando eu falo contexto, é o geral. É o contexto da harmonia, olhar rosto, formato de dente, ali, o padronização. Será que está bem posicionado esse sorriso? E às vezes você não está prestando atenção. Pode ser que você esteja achando que esse conteúdo está superficial, mas não está. Porque você descobrindo esses erros, ou entendendo quais são os principais erros que você poderia cometer, você vai se preocupar para não cometê-los mais. E na aula de hoje eu vou te mostrar na prática como são esses erros. E, além disso, na próxima aula eu vou te ensinar a resolvê-los. Então, ó, lateral maior que um central, falta de proporção, falta de posicionamento. O formato dos dentes parece uma placa de teclado de piano, dente reto, né? Longo, não tem aresta de transição, não tem estratificação, a cor tá um branco opaco, não tem brilho. São sorrisos que a gente vê por aí. Talvez tenha sido feito por um faceteiro, talvez tenha sido feito por um resineiro que começou fazendo casos ruins. Então, como é que está o contexto aqui desses dentes? Como é que está o posicionamento? Será que está vestibularizado? Olha a lente aqui, ó, sendo jogada para vestibular. Ó, sempre lembro disso. É o CFC, o contexto, formato e a cor. Dentro de contexto, a gente tem posicionamento e proporção. Dentro de formato, a gente tem a anatomia, basicamente. Aí dentro da anatomia, a gente tem vários fatores. Mas anatomia. E na cor, eu tenho basicamente o brilho e a estratificação. Só que eu preciso falar de cor dentro da cor. Tem que ser cor, natural, cor mais escala Viton, uma cor bleach, clareada. Mas tem que ter brilho e estratificação para que a gente traga um sorriso harmônico. E aqui, ó, não tem anatomia. Cadê a anatomia desses dentes? Parece uma borrachinha, né? Um chicletinho. Ah, até que tá brilhoso, por conta da foto ali, talvez tenha brilho. Mas não tem estratificação. A cor tá muito opaca, tá muito branca. São sorrisos feios. Feios. Olha aqui. Dente vestibularizado. Se você analisar esse sorriso aqui, ele tá jogado para fora, para frente. Olha, parecendo que o dente está jogado para frente. Até que ficou um pouco delicado, mas jogado para frente. Dente mal polido, dente mal acabado. Todos esses erros, todos esses dentes têm os 5 erros, que é posicionamento e proporção, 2. Posicionamento, proporção, anatomia, brilho e estratificação. Né? Todos eles cometeram esses erros, esses 5 erros aqui, ó. Pô, Rafael, e qual é o principal destes erros? Aí é que tá. Existe um padrão de caso onde, se você fizer da maneira correta este ponto, e você pode ir pecando nos outros erros, que você ainda vai se dar bem. Seu sorriso ainda vai ficar bonito. O erro mais gritante que existe é o que a gente chama de... Deixa eu compartilhar de novo a tela aqui. O erro mais gritante que existe é dentro do formato, dentro da harmonia, que é o principal erro. Estava escrevendo aqui, ó. O principal erro. Falta de aresta de transição. A aresta de transição, basicamente, é uma linha que divide a área de espelho da área de sombra. E em todos esses casos que eu te mostrei, essa aresta de transição não existe. Ou não está bem definida. Eu vou te provar aqui, ó. Em todos esses casos, a aresta de transição não existe ou não está bem definida. Vou te dar um exemplo, ó. Nesse caso 5 aqui,
ela tá muito larga, a aresta de transição, tá muito na ponta do dente, ó. A aresta de transição é basicamente essa linha de brilho que você tá vendo aqui, ó. Ó, essa linha de brilho aqui é uma aresta de transição. Mas não tem proporção. E nesse caso aqui, nesse canino, não tem ela bem definida. Eu tô riscando ela aqui, mas ela não existe. Vamos ver nos outros dentes? Cadê a aresta de transição? Desculpa. Cadê a aresta de transição desse dente aqui? Não tem. Ele tá abaulado, tá arredondado, não existe. Desse outro. Cadê o sorriso? Cadê a aresta de transição aqui? Não existe. Ela deveria estar aqui, ó. Na mesial e na distal, que ela separa duas áreas, área de espelho e área de sombra. Não existe. E quando essa aresta de transição não existe, ou ela é colocada de forma equivocada, e é você que vai definir onde que ela tem que ficar, ela mata o sorriso. Olha aqui. Se essa aqui, na teoria, ela tá aqui, ó. Essa área de transição do dente 12, ó. Ela tá aqui, ó, reta. O que deixa o dente muito, desculpa, muito longo. Ela tá aqui. Ela deixa o dente muito longo porque ela tá mal posicionada. Mas às vezes ela nem existe. Às vezes o dentista não sabe nem fazer ela, não sabe nem como se faz. Rapaz, tô rouco, hein? Tá tempo seco. Eu vou te mostrar como você vai melhorar e como você vai definir a aresta de transição. Então, ó, ela deveria estar aqui, mas ela não está. Não tem aresta de transição nesse dente. Agora, eu vou te mostrar na prática uma forma errada de se fazer a aresta de transição, tá bom? Me dá um minuto que eu vou arrumar a minha câmera na prática para você entender o que é a aresta de transição, como resolver, como fazer e por que que você não acerta ela, tá bom? Me dá um minuto que eu estou arrumando aqui, ó. Não é assim, gente, isso que a gente está fazendo na hora. Estou arrumando aqui para a gente fazer uma coisa bem legal e você entender como que é feito essa aresta de transição da forma errada e da forma correta. A partir de agora, eu vou te mostrar na prática como chegar lá. Tá? Então, só um minuto, que eu vou ajustar aqui. A gente tá... vamos lá, vai dar certo. Eu separei aqui 2 dentes para a gente trabalhar. Vou baixar um pouquinho mais você, câmera. Isso. Fica comigo aí, não sai não. Vou aumentar aqui a luz, porque eu preciso de luz aqui. Isso. Estourou para mim aqui, né? Tá forte, né? Mas vai dar certo, tá? Eu vou te mostrar agora, eu vou colocar agora aqui a câmera, só para você entender. A partir de agora, você não vai me ver mais, eu vou mudar aqui a minha câmera, e você vai ver a minha câmera. Você está me ouvindo, mas você não está me vendo, né? Então, a gente tem aqui a nossa câmera, ó. Eu vou dar um foco aqui melhor para você entender, tá? Vou melhorar o foco aqui, porque está desfocado. Isso, já focou. Nesse dente, no dente 21, deixa eu tentar inverter esse aqui. Não, desse jeito tá legal. Esse dente aqui é o dente 21, tá? É para você não tá parecendo que é o 21. Eu vou marcar aqui a aresta de transição para você entender aonde que ela está posicionada. Nos 2 elementos, eu já fiz camada palatina e já fiz passei uma resina flow aqui, ó, só para começar a estratificação. Mas olha, como é que eu encontro a minha aresta de transição? Pego uma lapiseira, essa aqui é uma lapiseira 07, e vou deitar a lapiseira em cima do dente e vou riscar o dente, ó. Na região interproximal ali, ó. Essa aresta de transição está aqui, ó. A aresta de transição distal. E eu tenho também a aresta de transição mesial, ó.
Tá marcada. Tá vendo que dá um formato mais triangular para o meu dente? Só que às vezes você vai construir o seu dente e você constrói ele de forma errada. Porque você erra a aresta de transição. Você deixa ela diferente de um dente para o outro. Vamos fazer aqui só para você entender, ó. Peguei uma resina, vou usar a mesma resina que eu usei no dente 21, vou usar no 11. Tá? Nesse caso, a resina aqui, ó, só para você entender, é uma resina BL2 da Estelite Ômega. É a resina que eu utilizei no dente 11 e vou utilizar no dente 21. Então, eu peguei ela e não vou nem colocar luva, ó. E vou manipular essa resina. Vou tentar deixar o dente mais próximo do outro possível. Tá bom? Então, a intenção aqui é deixar os dois dentes muito parecidos, com um formato muito igual. Estou fazendo aqui uma manipulação. Na teoria, essa é uma resina de dentina, tá? Não é uma resina para o esmalte, então é uma resina de dentina, mas eu vou errar a minha aresta de propósito. E você vai ver que o fato de errar a aresta vai deixar o dente com formato diferente, com aspecto óptico diferente. Eu estou adaptando na região cervical. Como é manequim, a gente não consegue fazer essa boa adaptação na cervical aqui. No paciente é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Mas só para você entender o conceito da aula, eu estou aqui mudando a posição da aresta. Eu vou deixar o dente 11, que é o dente que eu estou trabalhando, mais largo do que o dente 21, propositalmente. Ele não vai estar mais largo, mas visualmente ele vai estar mais largo, porque a aresta vai ficar na posição diferente. E aí, às vezes, você não sabe onde que está errado, você não sabe olhar, você não descobre, porque você não pensou que esse era o problema. Você termina o dente e fala, nossa, mas parece que meus dentes estão diferentes. O dente 11 do dente 21 estão diferentes. O que será que houve? Será que eu fiz errado? E pode ser que não. Pode ser de verdade que você não tenha errado. Muito provavelmente, você até fez a anatomia da forma correta, mas você errou na aresta. E se você erra na aresta, você matou o seu caso. Os dentes não ficaram parecidos. Estou melhorando aqui a adaptação interproximal, só para você entender o conceito. Manipulando essa resina. Mas só para você ver que vai ficar diferente um dente do outro. Eu não vou deixar esta na posição do dente 21 de propósito, tá? De propósito. Então, a intenção aqui é deixar diferente, para você entender o erro. É tentar deixar o dente com o formato mais parecido, mas errar na aresta, tá bom? Vou remover o excesso da região incisal. Removendo o excesso da região incisal. E vou alongar um pouquinho para deixar praticamente do mesmo tamanho os dois elementos. Tá? A intenção realmente é deixar do mesmo tamanho os dois elementos, para que eu tenha uma similaridade entre os dentes. O que eu não quero é deixar um dente com um tamanho diferente um do outro. E aqui, ó, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro elemento. Vou tentar estreitar o máximo possível, raspar o dente, para você ver que o que muda é a aresta. Ou seja, oticamente o seu olho vai enganar. Vou polimerizar agora, porque já está terminado e já está aparecendo um dente mais largo que o outro. Mas eles não estão. Na real, eles não estão mais largos que o outro. Eles estão com arestas diferentes. Eu vou reposicionar eles, deixar eles mais no centro aqui, ó, para não ter erro. Deixa eu tentar fazer isso aqui para você enxergar melhor.
e tentar deixar ele aqui, ó, na posição ideal para você enxergar. Eu vou riscar agora o dente 11, para você ver que a aresta está diferente. Dente 11 e dente 21. Olhando o paciente de frente, vou tentar até melhorar aqui a luz, para ver se, ó, olhando o paciente de frente, você percebe que a aresta do dente 21, do dente 11, ela está nessa região mais mesializada, ela está jogada mais para mesial do que a aresta. Essa linha aqui está mais para mesial nesse dente do que nesse. Essa linha, que é a aresta, está mais para o centro do dente nesse 21 do que nesse. E a aresta distal, a mesma coisa. Essa aresta distal, essa linha que você quase não está vendo aqui, mas ela existe, ó. Mas que você quase não está vendo, ela está mais para distal do que este dente aqui. Do que essa região do dente 21. Ou seja, oticamente, esse dente 21 está mais estreito do que esse dente 11. Mas, na real, ele não está mais estreito. Na real, o que mudou é a aresta. Além de mais estreito, ele parece que está mais quadrado. Ou seja, ele tem o mesmo tamanho, mas esse aqui parece estar mais curto. O dente 11 parece estar mais curto do que o dente 21. Por quê? Principalmente nessa região. Aqui, ó, a aresta estrangula. Ela está muito próxima, está mais triangular. Se a gente imaginar um triângulo, ele vai fechando aqui, ó. Elas vão se encontrar no futuro. Aqui está mais largo, olha a distância uma da outra. Então, parece que esse dente está mais largo e, proporcionalmente, ele está mais curto. Ele está menor. Se você analisar, parece que está menor. E esse aqui tem a sensação ótica que esse aqui, ó, o dente 21, está mais longo. E não, os dois estão do mesmo tamanho. Não tem diferença de tamanho entre esses dentes. Não tem. E não tem diferença de largura entre esses dentes. Não tem. O que muda é a aresta de transição. Então, se você não prestar atenção nisso, na hora que for fazer os seus casos, você vai errar. E esse é o principal... Deixa eu desligar um pouco essa luz aqui, que está um pouco forte. Este é o principal erro que os dentistas resineiros cometem na hora de fazer as lentes em resinas. Disparadamente. Se você analisar todos esses erros aqui, pô, a proporção não está ideal, o formato não está ideal, a anatomia não tem a meia, mas a aresta da transição tivesse bem definida, você iria conseguir. Ou esse dentista iria conseguir fazer um trabalho impecável desses dentes. Eu garanto isso. Esse dentista ia conseguir entregar um resultado extremamente satisfatório. Talvez impecável não, mas extremamente satisfatório no sorriso dos pacientes. Esse dentista ia conseguir entregar um resultado parecido com esse, que eu vou te mostrar aqui, ó. Perceba que as arestas estão mais próximas. Os dentes, o dente do outro, o 11 do 21, elas estão parecidas. Talvez você não consiga identificar bem as arestas aqui, mas elas estão mais próximas. Então, isso vai mudar o teu jogo. Eu peço que você foque no que eu estou te falando. Entenda os erros, mas depois que entender os erros, aplique para melhoria desses erros. Para que você não fique quebrando cabeça. Para que você não fique errando. Então, tudo que você está vendo agora são imagens que o sorriso está harmônico. Esse sorriso não vai quebrar facilmente, não vai manchar, não vai amarelar, não vai perder o brilho. Um sorriso que é bonito, que é harmônico, que tem estratificação.
Um sorriso que agrada os olhos. São esses sorrisos aqui. E eu vou te falar uma coisa. Talvez você não saiba. Mas o dentista que fez esse sorriso, esse sorriso, esse sorriso, esse sorriso, esse sorriso, também fez esse sorriso, esse sorriso, esse sorriso. Esse dentista sou eu. O dentista que fez isso aqui na boca dos pacientes dele, que entregou esse tipo de resultado, que não tem harmonia, não tem CFC, não tem o contexto, não tem o formato e não tem a cor, não tem harmonia, também entrega esse tipo de sorriso. Qual a diferença de um dentista, que é o mesmo dentista, que daquele sorriso feio para um bonito, um harmônico, desarmônico para um harmônico? Eu não desisti. Eu não parei no primeiro caso. No primeiro caso de lentes em resinas, quebrou todos os dentes. O paciente começou a movimentar o canino, quebrou o canino. Depois começou a quebrar o pré, quebrou o lateral. Soltou total dente. Pronto. Hoje eu entrego sorrisos que não quebram facilmente, que não perdem o brilho. Ok? Então, só para finalizar, eu te mostrei, para recapitular rapidinho, eu te mostrei como você vai entender os erros. Existe uma sigla que você não vai esquecer mais, é CFC, igual escola, né? Centro de Formação de Condutores, autoescola. Se você tem carteira de motorista, você já passou por isso. CFC. É o CFC da harmonia. É o contexto, o formato e a cor. Você precisa acertar nesses 3 pontos. Dentro do contexto, você tem que analisar proporção e posição. Posicionamento e proporção. É os 2 P's dentro do C. Dentro do F de formato, anatomia. Aí você não tem que melhorar em tudo, mas principalmente nas arestas. E a cor, presta atenção, na cor que você vai escolher, entregue um bom brilho e um bom brilho, não um bom brilho, um brilho excelente, e tente fazer uma estratificação para trazer um aspecto de naturalidade, diferenciação de mercado. Fazendo isso, você vai deixar de cometer os erros que você comete. Deixando de cometer os erros que você comete, você vai melhorar. Você tende a se tornar um especialista, uma referência. Você vai viver de resina assim como você está sonhando. Que tal atender um paciente por dia e faturar 15, 20, 30, 50 mil reais todos os meses? Assim como Fanstani, como Cássio e outras dezenas, que são centenas de dentistas que eu ajudo diariamente. Essa foi a aula 1 da Semana Viver de Resina. Se você gostou da prática dessa aula 1, eu sugiro que você não perca a aula 2. Porque lá eu vou te mostrar como resolver esses erros. Como você vai construir uma lente harmônica, uma lente CFC, que tem contexto, que tem harmonia, né? Contexto, formato e cor. Beleza? Eu te vejo na próxima aula e eu te garanto que o próximo conteúdo vai ser muito melhor que o conteúdo de hoje. Um abraço, um beijo no coração, com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Ah, antes de finalizar, não finalizei não. Deixa eu falar uma coisa. Infelizmente, por conta do conteúdo, eu não vou responder os comentários. Eu não vou ficar aqui, eu sei que eu tenho muitos comentários aqui e tudo mais, mas eu não vou responder de coração. Sabe por quê? Porque eu tô rouco. Eu tô concentrado no conteúdo. E se a gente... 1h06 de aula aqui já. Direto, 1h06. Se a gente ficar aqui respondendo comentários, dúvidas, eu sei que vocês têm. E podem mandar, que eu vou dar um jeito de responder elas. Mas, grato de coração a todo mundo que participou, que está empenhado. Porque se você quer o seu sucesso, eu também quero. De coração, quero mesmo. Só que eu não vou poder ficar aqui olhando passo a passo agora o chat aqui do YouTube. Tá bom? Então, calma, que eu vou te responder no momento certo. Tá bom? Tenha um pouquinho de paciência. Eu sei que às vezes tem uma dúvida, quer a minha resposta, quer interagir. Eu também quero, mas eu vou focar sempre nessas aulas aqui. O conteúdo voltado, minha intenção toda, a atenção e a minha intenção voltada para a aula. Tá bom? Então,
Vou dar um jeito de responder você, mas eu quero te ver na próxima aula aqui. Beleza? Um abraço. Com Deus. E agora de verdade. Tchau, tchau.